entendeu? Então, cara, essa ideia do que essas religiões ou o judaísmo tem de Deus é muito, muito dual, porque dentro das próprias religiões tem muitas formas diferentes de tu ver Deus, de tu entender Deus e também de tu tentar se aproximar desse Deus. No próprio cristianismo, cara, no catolicismo, por exemplo, tu tem os movimentos místicos, das místicas, na verdade, né? Que tem tipo 3 homens, os movimentos místicos. E tem muitas mulheres que elas tinham uma ideia de que elas encontrariam com Deus, inclusive eroticamente. Teve uma mística cristã que ela dizia que Jesus deu para ela parte do órgão dele. E ela dizia que esse era o modo que ela encontrava com Deus. Ela tinha encontros românticos com Deus. E foram várias. A própria Teresa d'Ávila, ela dizia que vinha uma flecha flamejante e como é que é o relato? A flecha flamejante do anjo que o anjo transpôs nela. A flecha flamejante. Um termo longo para penetração. Exatamente. Sabe? E se tu for ver o rosto da Teresa d'Ávila que o Bernini lá esculpiu, cara, é um rosto de orgasmo. Tá ligado? Não é um rosto dela orando séria, sabe? É um orgasmo. E daí tu vê que o movimento onde tu se aproxima de Deus por meio do erótico e do orgasmo e da sexualidade é uma ideia aparentemente dissidente, mas que se tu for ver historicamente faz todo sentido. E só pra terminar essa resposta, desculpa as minhas respostas longas, só pra terminar nesse sentido, eu acho que é uma observação importante. As pessoas dizem que a religião exterminou a sexualidade. E que a religião fez mal para a sexualidade. E eu não concordo com isso. E eu vou dizer por quê. Porque se tu olhar para a história breve, a que passou agora há pouco, realmente dá a entender isso, né? Porque as religiões hegemônicas católicas e protestante, por exemplo, elas tiveram realmente esse caráter de exterminar formas de sexualidade, de erotismo e tudo mais. Mas se tu olhar para a história mais longa, tu vai ver que foi justamente a religião que concebeu, que ofertou à relação sexual uma ideia de algo simbólico, de algo afetuoso e de algo divino. Se você for pegar os primeiros registros, por exemplo, na Suméria, na Suméria teve um cara, o Sargão lá, que ele unificou o império e tal, a civilização ali, mais ou menos 2000 e pouco antes de Cristo, e ele fez com que as sacerdotisas dessa civilização, dessa tradição religiosa, elas que tinham relações sexuais com as pessoas, elas tinham relações sexuais ritualísticas, elas fossem elevadas à ideia de prostitutas sagradas, cara. Então, o serviço delas, a atuação delas de ter relações sexuais era uma relação considerada divina. E isso em muitas das primeiras civilizações foi assim, né? Os sacerdotes que eram vistos como aquele trabalho, principalmente mulheres, na sua grande maioria mulheres, quase totalidade, eram vistas como aquelas que estavam realizando um trabalho divino. Aquilo dali era visto como sagrado. E isso só foi mudar depois de milênios com a dominação romana, principalmente no oeste europeu, que foi pegar lá os celtas, foi pegar os germânicos, os vândalos, lombardos e os vikings, né? E estabeleceu um domínio de posse do corpo. Então aquele corpo ele não podia mais ser erotizado. Aquela religiosidade, aquela espiritualidade não poderia mais ser concebida como aquele sexo, aquela relação sexual não poderia mais ser concebida como algo divino, como algo sagrado. Era algo pecaminoso. Tanto que Eva lá, né, é concebida como o pecado, né? O corpo é o que traz o pecado, sabe? Mas, se tu for pegar a grande parte das religiões da época, as espiritualidades antigas, viam o corpo como algo sagrado, viam o corpo como algo divino e viam o corpo como uma possibilidade que tu tinha enquanto sujeito de criar uma comunicação com uma entidade divina. Isso em várias das civilizações antigas. Na China era assim. Que seria o orgasmo, no caso. O orgasmo, mas a relação como um todo.
Seria já um contato com Deus, com o divino. Inclusive a preparação. Existiam preparações ritualísticas com perfumes, com incensos, né? Com todos um conjunto de rituais, né? Aprendam. Que fazia preparação para aquele momento. E aquele momento, a oferta era a relação sexual, que tinha como clímax o orgasmo.